Não. Agora eu domino. Mais uma vez, bem-vindo a todos que estão assistindo às transmissões do MCDR Gaúcho, nesse dia, no seminário aqui em Passo Fundo. Agora, nós vamos ter uma aula, né? Uma fala, uma palestra, uma aula-palestra do nosso querido companheiro MCDR, que é secretário de Assuntos Políticos do MCDR Gaúcho, que é o professor Cássio Moreira, doutor, né, em Economia, e que vai falar um pouquinho de um tema tão interessante para todos nós, para entender essas amarras aí. E Cássio Moreira é um especialista, doutor nesta área, e para nós é muito importante ouvi-lo nesse dia, no primeiro seminário Cultura que Emancipa 1, aqui em Passo Fundo, liderado pela nossa querida companheira, presidente aqui, a Bárbara Camargo, e que tem a nossa vereadora Regina, professora Regina, como um símbolo deste momento tão significativo do empoderamento, do feminismo, da participação da mulher dentro da política gaúcha e nacional. Tenho certeza que hoje vai deixar também um recado muito importante nesta pauta que precisamos, todos nós que somos partidários, que somos trabalhistas, entendemos que é o momento de romper com as amarras que nos vem prendendo há muito tempo. Então, com os senhores e senhoras, o nosso professor Cássio Moreira. Em primeiro lugar, Lauri, muito obrigado pelo convite, né? Agradeço imensamente essa linda iniciativa, né? Que leva o nome do nosso grande Darcy Ribeiro e da frase de chamamento que a cultura emancipa. Então, eu espero que por meio dessa palestra, aula-palestra, que vai durar um pouco menos de 1 hora, é o desafio que tu me lançaste, né? Falar tanta coisa em 45 minutos, mas a gente vai tentar fazer um resumo do resumo da história econômica do Brasil de 1930 a 2023. Então, essa aula se chama Economia Brasileira de Getúlio a Lula. Ok? Tu pode compartilhar só os slides na tela para mim? Perfeito. Então, vamos lá. Eu preparei esses slides, né, Deixa eu ver como é que eu passo eles aqui. Aqui. Bom, então, Economia Brasileira Contemporânea de Getúlio a Lula, tá? Então, vamos lá. Bom, o Brasil nasce um projeto colonial, né, no período das grandes navegações, do chamado mercantilismo, na busca desenfreada por metais preciosos como ouro e prata, e nesse contexto que aqui chegam os portugueses, onde já habitava, eu acho que começou a transmissão agora, que eu vi aqui. Então, começando desde o início, o Brasil nasce num projeto colonial, né, no período das grandes navegações, né, na busca desenfreada por ouro e prata durante o mercantilismo. E aqui que chegam os índios, aqui chegam os portugueses, onde já habitavam os índios, né? Que são os primeiros habitantes do Brasil, né? Então, os portugueses chegam aqui, acabam dominando, e na busca de ouro e prata. Num primeiro momento não encontram ouro e prata, e aí começam os ciclos, né? Primeiro começa a exportação, a extração de pau-brasil, depois começa o ciclo do açúcar. Nós temos alguns ciclos locais, como a própria borracha no norte, o cacau, né, mais na parte da região da Bahia. Depois do ciclo do açúcar, vai começar o ciclo da mineração, né, em Minas Gerais e arredores, a própria transferência da coroa portuguesa para o Brasil. E, aos poucos, a gente começa um ciclo que vai ser um dos mais importantes, que vai ser o ciclo do café. E aí inicia-se a chamada política do café com leite, que é a alternância na presidência da República por um representante de Minas e São Paulo. Então, desde a proclamação da República, com Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, a gente vai começar, a partir do Prudente Moraes, esse período da política do café com leite, onde a escolha uma porcentagem muito pequena da população brasileira participa do processo eleitoral. As eleições são completamente manipuladas, o chamado voto a cabresto, e nesse contexto, então, de Prudente de Moraes a Washington Luiz, a gente vai viver esse ciclo
do café. Acontece que, nessas eleições completamente manipuladas, há um racha nas oligarquias, né? Inclusive, nessa política do café com leite, dentro da própria oligarquia da união entre Minas e São Paulo, há um racha. Então, outras oligarquias acabam se aflorando, e aí delas vem, no Rio Grande do Sul, liderado por Getúlio Vargas, acaba, então, tendo os slides. Enquanto coloco os slides, eu já... Bom, então, tu acaba tendo eleições, de um lado Júlio Prestes, de outro Washington Luiz, e essas eleições são completamente manipuladas. É eleito Júlio Prestes, o grupo do Getúlio não aceita, acaba dando um golpe, que se transforma numa revolução de 30, né? Por meio da ascensão ao poder. Vou passar para o próximo slide, aqui tu tem como colocar isso, obrigado. Então, aqui eu preparei para vocês praticamente todos os presidentes do país durante a República, né? Bom, então o que acontece? Assume Getúlio Vargas, cria uma junta militar. Antes de eu falar um pouquinho, eu só fiz uma linha do tempo aqui que, de certa forma, vai ajudar na nossa aula-palestra. Esse gráfico que está na tela, ele mostra a evolução do PIB de 1948 a 2022. Tá? Na parte de baixo, eu tenho alguns governos, como Dutra, Getúlio Vargas II, JK, Jango, Milagre durante o regime militar, né? E na parte de cima, alguns acontecimentos internacionais que vão ajudar também a ilustrar vários acontecimentos da economia brasileira, como, por exemplo, tanto a Primeira quanto a Segunda Grande Guerra Mundial, o Plano Marshall, a própria crise dos mísseis, a Revolução Cubana em 59, o choque do petróleo, o Acordo de Bretton Woods em 44 e o seu fim em 71, o segundo choque do petróleo, a elevação da taxa de juros em 79, a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética em 91, o atentado de 11 de setembro de 2001, a crise do subprime americano em 2008, enfim. Então, nessa política do café com leite, eu já tinha comentado anteriormente que o café fazia grande parte das exportações. Não é que não houvesse indústria antes de Vargas, havia uma indústria que surge nas franjas da economia cafeeira, mas ela só vai ser objeto de política econômica, ela vai só ser prioridade a partir do governo Vargas, que ascende por meio da Revolução de 30. Tá? Então, um movimento político-militar que vai derrubar o Washington Luiz, e o principal efeito da Revolução vai ser a derrubada, então, do grupo hegemônico cafeeiro paulista. Deixa eu só puxar os slides aqui. Então, nesse contexto, então, deixa eu só... que Vargas ascende ao poder. Deixa eu só tirar uma coisinha aqui que eu estou vendo nos slides. Não sei por que está aparecendo nota aqui. Deixa eu só tirar isso aqui que eu já resolvo. A gente faz ao vivo, né, Lauri? Enfim, não sei por que está aparecendo essa nota 9 aqui, mas enfim. Governo provisório, então, de 30 a 34, um governo constitucional de 34 a 37 e a ditadura do Estado Novo de 37 a 45. Então, Vargas assume o poder, acaba, então, durante o governo provisório, depois é escrita uma Constituição, também um marco importante porque vai ser criada a Justiça Eleitoral, a própria criação já de uma legislação trabalhista, que depois vai ser consolidada por meio da CLT, a extinção do cargo de vice-presidente, mandato presidencial de 4 anos, e indiretamente sendo eleito Getúlio Vargas no governo constitucional. Por meio de algumas... um pouquinho. Por meio de algumas tentativas de golpe, de derrubada do governo Vargas, a própria ação integralista e a intentona comunista,
O Vargas acaba, então, reprimindo esses movimentos golpistas e acaba implementando uma ditadura no país, a chamada do Estado Novo, que, por um lado, por ser uma ditadura que censura a liberdade de imprensa, por outro lado, vai ser importante porque vai acabar consolidando as bases do Estado Nacional Brasileiro. Espera aí que eu estou só tentando tirar esses slides, essa nota 9 aqui. Eu não estou conseguindo aqui, espera aí. Acho que deve estar no slide mestre. Tá. Então, está aparecendo para vocês nota 9 aí, né, embaixo do slide, não está? Não, mas não está atrapalhando a leitura, né? Bom, o Estado Nacional Novo, então, vai ser importante para a consolidação das bases do Estado Nacional Brasileiro, a consolidação da legislação trabalhista, a própria criação do SENAI, do SESI, criação do Instituto do Mate, criação do Conselho Nacional do Petróleo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce. Então, basicamente, todas as bases do Estado Nacional Brasileiro vão ser criadas durante o Estado Novo. Durante o Estado Novo vai se iniciar o que a gente chama na economia de um processo de substituição de importações, que era a estratégia de industrialização, uma industrialização fechada, voltada para dentro, proteger a indústria nacional em promoção de um mercado interno por meio da desvalorização cambial, controles cambiais, taxas múltiplas de câmbio, tarifas aduaneiras, etc. Acaba o regime ditatorial do Estado Novo, novas eleições, surgem os partidos políticos, de um lado mais à direita, reunindo os antigetulistas, surge a UDN, União Democrática Nacional, de democrática não tem nada, e mais ao centro surge o PSD, e mais à esquerda, um partido mais de base operária, o PTB. Tanto o PTB quanto o PSD, o PTB antigo quanto o PSD antigo, de base getulista, que acabam dando sustentação a essa era Vargas. Bom, o que acontece? O Dutra acaba implementando, num primeiro momento, uma política que acaba indo contra alguns ideários do Getúlio, praticamente torra uma boa parte das reservas que foram acumuladas ao longo do governo Vargas, e, ao final, tenta consertar algumas coisas que foram feitas. A eleição é marcada pelo Dutra, PSD, e o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. O Vargas, num primeiro momento, não se posiciona, e, no final, ele acaba se posicionando, e, talvez, por causa desse posicionamento, acaba ajudando a eleger o Dutra. Bom, acaba o governo Dutra, novas eleições, Getúlio Vargas é eleito pelo PTB, é lançado o Plano Laffer, depois estímulo à indústria de base, por meio de um plano quinquenal, a criação do BNDEC, na época não tem o S de social, a campanha do petróleo e nosso dá surgimento à Petrobras, em 53, o Getúlio acaba trazendo uma ideia proposta pelo então ministro do Trabalho, João Goulart, de um aumento do salário mínimo de 100%. E também os empresários nacionais, alguns empresários nacionais associados a interesses e ao capital internacional, acaba meio que fazendo uma forte oposição a esse governo mais nacionalista do Getúlio, por meio da UDN, cujo seu principal líder era o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que também era dono de um jornal que fazia fortes críticas ao governo, acusando de corrupção, o Mar de Lama, né, que era o dono do Tribuna de Imprensa, Carlos Lacerda. Acontece o atentado da Rua Toneleiros. O Getúlio, num iminente golpe, acaba se suicidando para impedir esse golpe, deixa uma carta extremamente importante para o trabalhismo brasileiro, que é a Carta Testamento, onde no final ele diz que sai da vida para entrar na história, né? O Carlos Lacerda foge para Portugal, assume o vice Café Filho, que foi de uma aliança que o Getúlio fez com Adhemar de Barros, que indica Café Filho,
e o Café Filho acaba traindo os getulistas e se aproximando da UDN, compondo o governo com seus ministérios basicamente de políticos ligados à UDN. Nesse momento, então, vai ter novas eleições. De um lado surge o governador JK, que convida o João Goulart para ser vice, e de outro lado também o candidato da UDN, é eleito o JK. O JK, então, acaba há uma tentativa de impedimento do JK de assumir a presidência da República, e graças à figura do Marechal Lott, que acaba garantindo, então, a posse de JK. Então, o ministro, que é o ministro da Guerra, o ministro Henrique Teixeira Lott, vai ser extremamente importante nesse processo. JK, também chamado presidente Bossa Nova, anistia os envolvidos na tentativa de golpe, né? Há, inclusive, uma frase do Carlos Lacerda, desde a época de Getúlio, né? Que se for candidato não ganha, se ganha não toma posse não governa. O Carlos Lacerda, famoso nessa frase, em relação a Getúlio. Então, é lançado o plano de meta, 50 anos em 5, e também a ideia de interiorização do desenvolvimento. Tá? O plano de metas previa investimentos em energia, transporte, alimentação, indústria de base, educação, uma política modernizadora e desnacionalizadora. Aí já começam as críticas do presidente João Goulart, do vice-presidente João Goulart, ao JK, e o seu descontentamento com os rumos da política econômica do JK, que vão, aos poucos, se afastando do ideário trabalhista do Vargas. A construção de Brasília, né, pelos candangos, a obra de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, enfim, a construção de Brasília acaba tendo a forma de financiamento não sendo previsto, ou seja, isso gera um impacto inflacionário para os próximos governos. O plano de metas pode ser dividido basicamente em 3 pontos-chave: investimentos estatais em infraestrutura, estímulo ao aumento da produção de bens intermediários, incentivo à introdução de setores de consumo durável e de capital, mas principalmente os bens duráveis. O cumprimento das metas foi bastante satisfatório, especialmente no que tange a transporte e energia. Ao final da década de 50, então, início dos anos 60, no final do governo JK, há uma queda muito abrupta dos investimentos, muitos deles feitos maciçamente durante o governo JK. Há uma queda, então, da taxa de crescimento e uma aceleração inflacionária colaborada muito pela forma da construção de Brasília. Parte desses desequilíbrios são provenientes do governo JK, do plano de metas, mas principalmente da construção de Brasília. Então, o Brasil começa a ter uma ascensão inflacionária, e é nesse contexto, então, que vai ser eleito novas eleições para a presidência do país, e, de um lado, Jânio Quadros, político do PTN, apoiado pela UDN, tanto que havia uma piada na época que Jânio Quadros é o UDN de porre, né? Era apoiado pelo Carlos Lacerda, contra o Marechal Lott, que era o candidato do nacionalismo econômico, do PSD, com o vice, continuando, o JK, que já tinha sido eleito vice-presidente lá com o JK, desculpe, João Goulart, que já tinha sido vice-presidente lá do JK, inclusive fazendo mais votos que o JK, novamente vai ser eleito vice-presidente, só que nessa época as eleições eram de forma separada. Tu votava para presidente e vice-presidente de forma separada. Então, nesse contexto, vai ser eleito Jânio Quadros, de uma chapa, e João Goulart, da outra. O Jânio vai ser eleito principalmente pela crítica e pela acusação da corrupção feita durante os governos trabalhistas, do ponto de vista da UDN, claro, né? A UDN trazia essa ideia de que havia um mar de lama, corrupção, era a principal crítica do Carlos Lacerda, e o Jânio Quadros se aproveita dessa retórica e, com o símbolo da vassourinha, de varrer a corrupção da administração pública, acaba sendo eleito presidente. No âmbito interno, adota uma política conservadora, que agrada a UDN, do moralismo, só que no âmbito externo ele acaba adotando a chamada política externa independente, ou seja, reatando relações diplomáticas com
o lado socialista do mundo, principalmente com a União Soviética e a China Popular. A UDN fica indignado, o Carlos Lacerda fica indignado com isso, rompe em rede de TV, acusa Jânio Quadros de abrir as portas do Brasil ao comunismo internacional, principalmente após a condecoração de Che Guevara pelo Jânio Quadros e também o astronauta russo Yuri Gagarin, que é famoso por aquela frase que a Terra é azul, né, quando ele vai ao espaço. Sem apoio, Jânio Quadros renuncia em 26 de agosto de 61, tentando imitar a carta-testamento do Vargas, só que, diferentemente da carta-testamento de Vargas, que Vargas dá nome aos bois, Jânio faz uma carta completamente acusando as forças ocultas, né? Enfim, não dá nome aos bois. Os militares aceitam a renúncia do Jânio, o Jânio tinha esperança de tentar manter o poder com o apoio dos militares, não consegue, só que os militares não aceitam a posse, então, do vice-presidente João Goulart, que, conforme a Constituição, é quem deveria tomar posse. Aqui no Rio Grande do Sul, como inicia-se, então, a chamada campanha da legalidade, por meio do, então, governador e cunhado do Jango, Leonel de Moura Brizola, há um racha no Exército, o Terceiro Exército apoia o Brizola. Há, então, uma situação de pacificação, que é uma emenda parlamentarista articulada pelo Tancredo Neves. Então, o Jango aceita essa situação de pacificação, e aí os militares do resto do país, a oposição aceita a posse do Jango, mas como uma espécie de rainha da Inglaterra, sem poderes de presidente. E o Jango, então, acaba sendo indicado o Tancredo Neves como primeiro-ministro. Ao longo dos 2 anos parlamentaristas, de 61 a 62, surgem muitas greves, a economia caótica, crescimento inflacionário, uma parte disso colaborada pelo próprio João Goulart na tentativa de retomar os poderes, de adiantar o plebiscito de 61, que vai acabar sendo adiantado para 63. Para o plebiscito, o João Goulart convida um dos mais notórios economistas brasileiros, chamado Celso Furtado, que elabora o plano trienal, acaba sendo, então, escolhido o presidencialismo de forma avassaladora. O João Goulart retoma os poderes de presidente, que durante o parlamentarismo houve muitas trocas de primeiro-ministro, trocas de ministros da Fazenda. No presidencialismo, o Jango, cada vez mais isolado, começa a perder o apoio do PSD, principalmente pela defesa da reforma agrária. O PSD, que era um partido de base getulista, mas com forte viés agrário, acaba, aos poucos, se afastando do PTB, e o PTB começa se aproximando cada vez mais da extrema esquerda da época, que são os partidos comunistas. Nesse contexto, o João Goulart, então, defende as reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, educacional, eleitoral, tributária, a restrição à remessa de lucro para o exterior das empresas multinacionais. Sofre forte a estratégia do Jango, cada vez mais, é tentar governar sem o Congresso, por meio de plebiscitos e referendos, e essa estratégia estava marcada com uma série de discursos nas capitais do Brasil, que aconteceu apenas um, que é o famoso comício da Central do Brasil, em 13 de março de 1964, que reúne aproximadamente 300 mil pessoas. A oposição também acaba surgindo com muita força na rua, por meio das marchas com Deus pela Liberdade, principalmente em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Aí acaba, em 31 de março, um levante militar, que acaba culminando num golpe em 1º de abril de 1964, onde o Congresso decreta vacância na presidência da República, estando o Jango em solo brasileiro no Rio Grande do Sul. Portanto, um golpe de 1º de abril de 1964, um golpe civil-militar e, conforme palavras do jornalista Juremir Machado, midiático também, que acaba... Por que midiático? Porque o Jango só tem crescendo a sua popularidade. Só que os jornais da época, praticamente quase todos, com exceção do Última Hora, contra o Jango. Então,
quem lia jornais dava a impressão que a população toda estava contra o Jango, quando, na verdade, por meio até de pesquisas do Ibope, mostram que havia um aumento da popularidade do presidente João Goulart, principalmente pela defesa das chamadas reformas de base, como eu já falei, reforma agrária, assentamento de áreas produtivas, reforma urbana, desapropriação de lotes urbanos, reforma da empresa, participação nos lucros da propriedade, reforma partidária eleitoral, voto dos analfabetos, reforma administrativa, o planejamento estatal, reforma fiscal e tributária, simplificação, combate à sonegação fiscal, mudança do sistema regressivo para progressivo, ou seja, quem ganha mais paga mais impostos, reforma bancária, criação do Banco Central, reforma cambial, incentivo às exportações, restrição à remessa de lucro para evasão de divisas, reforma educacional por meio da democratização do acesso em ampliação do ensino, reforma da consciência nacional por meio da cada vez mais, aí Álvaro Pinheiro Pinto, né, traz essa questão da consciência por um projeto de desenvolvimento para o país, que na época não se usava esse nome de Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas já estava sendo gestado nesse período. E outra coisa que aí está no meu livro, Projeto de Nação do Governo João Goulart, que eu mostro que as reformas de base tinham um caráter estruturante, né? Ou seja, havia reforma política e eleitoral, reformas processuais, como reforma administrativa, fiscal, bancária, cambial, e reforma agrária, e reformas de conteúdo, como a agrária, a urbana e também a educacional, tá? Então, são coisas que a tese, né, que vira livro, acabam contribuindo bastante nesse período, para estudo desse período, né? Bom, principais conclusões do governo Jango é que, embora a oposição, especialmente criada ao longo do regime militar, e a própria ideia de tentar atribuir os governos trabalhistas de populismo, no sentido pejorativo, a tese, o estudo mostra que, na verdade, havia um projeto, que o governo não era errático e irracional, sem projeto. Havia, sim, uma ideia de país, um projeto, que seria uma continuação do governo Vargas, que foi evoluindo o que a gente chama de projeto trabalhista histórico. E também havia a intenção clara do governo de aprofundar o processo de substituição de importações, mas agora focado nos bens intermediários de capital. O Jango tinha uma obsessão pelas reformas de base, com a finalidade de refundar o país em bases mais justas, igualitárias e democráticas. É interessante também que a tese, o livro, ele traz um insight que depois até se transforma em artigos à parte, que havia semelhanças entre o projeto do Goulart e o segundo PND do governo Geisel. Inclusive, eu tenho um artigo meu premiado no Prêmio ABDE, que argumenta que o governo Geisel foi a tentativa de retomar o nacional desenvolvimentismo, só que não trabalhista. Então, o governo Geisel foi um ponto fora da curva dos governos militares, foi um governo com viés nacional desenvolvimentista, mas não trabalhista. O trabalhismo era formado pelo tripé Estado, capital nacional e trabalhadores, e o regime militar, o desenvolvimentismo associado e dependente, era Estado, capital nacional e capital estrangeiro. O que acontece nesse período é que no governo Geisel tenta-se fortalecer o capital nacional em detrimento do capital estrangeiro, mas não traz para dentro os trabalhadores. Portanto, o governo Geisel, o segundo PDD, não é um governo trabalhista, mas é um governo nacional desenvolvimentista. Outra coisa que a gente percebe é semelhanças entre o segundo PND e o projeto Goulart, como, por exemplo, a continuação do processo de substituição de importações focado em bens de capital, o diagnóstico que a crise tinha origem da dependência externa, a descentralização espacial dos investimentos, o Estado como propulsor do desenvolvimento por meio do BNDE, o desenvolvimento científico nacional, a diversificação da elevação das exportações, tanto que o Geisel retoma o comércio com os países socialistas, ou seja, há um certo retorno ali da política externa independente, lá do governo Jânio Jango. Investir em energia nuclear, e notem, o Jango tinha a ideia de construir uma hidrelétrica na fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina, chamada Sete Quedas. Os militares, durante o governo Geisel, constroem a hidrelétrica de Itaipu. Então, há semelhanças
embora diferenças importantes. Dado o golpe, em 1º de abril, começa o regime militar, uma ditadura, por meio de um governo provisório, que vai ser eleito, então, o presidente Castelo Branco. Os partidos políticos são extintos, apenas 2 partidos são permitidos. Uma parte do PSD, e principalmente a UDN, dá origem à Arena, partido de sustentação do regime militar, e aqueles políticos que não são caçados, que não incomodam tanto, acabam permanecendo e dão origem ao MDB, principalmente políticos vindos do PTB antigo e também uma parte do PSD, entre outros. Então, durante o regime militar, Arena, UDN. Durante o governo Castelo Branco é lançado o PAEG, o Plano de Ação Econômica do governo, onde tinha a ideia de que era necessário conviver com a inflação, e fazer reformas, mas não reformas distributivas, como o Jango propunha, reformas conservadoras. Então, praticamente, o PAEG tinha a ideia de combater a inflação e reformas estruturantes. Combater a inflação por meio da redução do déficit público, restrição ao crédito e aperto monetário, e uma política salarial mais rígida, e também reformas institucionais, como a reforma tributária, que aumentava a arrecadação de impostos e centralizava, uma reforma monetária financeira, com uma ampliação, a criação do sistema financeiro e também de habitação, criação do Banco Central, que o Jango já propunha, né? E uma reforma do setor externo de alinhamento automático aos Estados Unidos e liberdade completa para as empresas multinacionais e também incentiva as exportações. Notem que a carga tributária aumenta consideravelmente nesse período, mas sem mexer na questão da sua justiça tributária, ou seja, simplesmente aumenta a arrecadação, mantendo aquele sistema injusto mais regressivo. E nesse período, a partir da década de 60, especialmente 70, com o governo Geisel, começa também a aumentar a evolução da dívida externa brasileira. Acaba o governo Castelo Branco, que implementa essa política mais recessiva de combate à inflação. É eleito Castelo Branco, é eleito Costa e Silva. O Costa e Silva, uma das coisas mais marcantes do governo Costa e Silva vai ser a instituição do ato institucional número 5, né, o auge da repressão militar, fechamento do Congresso. O Costa e Silva sofre um derrame, acaba então assumindo no seu lugar o Médici, e aí durante o governo Médici acontece um boom de crescimento econômico que a gente chama de milagre econômico, entre aspas. Por que milagre econômico? Porque tem uma elevada taxa de crescimento econômico, que chega a 14%, uma média de 11% do PIB. E uma parte desse milagre econômico é decorrente das reformas institucionais conservadoras feitas lá no Castelo Branco, PAEG, a enorme capacidade ociosa nesse início da década de 60, durante a década de 60, o crescimento da economia mundial, a mudança do diagnóstico de inflação do PAEG para o milagre, por meio do Delfim Neto, ministro da Fazenda, que não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos, portanto, se afrouxa as políticas de contenção de demanda, como monetária, fiscal e creditícia, e também a própria introdução da correção monetária feita lá no PAEG. As principais fontes do milagre econômico vai ser a retomada do investimento público em infraestrutura, a demanda por bens duráveis, a expansão da construção civil e principalmente a demanda de bens duráveis, que vai ser o motor do crescimento econômico, e também o crescimento das exportações. Já os bens de consumo não durável e a agricultura têm desempenhos mais modestos, né? Mas por que milagre econômico, entre aspas? Porque, embora o Brasil traz crescimento econômico, aumenta consideravelmente a concentração de renda. Em parte disso porque o modelo implementado, focado em bens duráveis, era um modelo que demandava mão de obra qualificada, escassa, né? Outra justificativa também era a famosa teoria do bolo do Delfim Neto, que era importante concentrar a renda para gerar poupança, para gerar crescimento. Só que o bolo se concentrou a renda, o bolo cresceu, mas não repartiram os pedaços do bolo para a sociedade. Bom, acaba o milagre econômico, acontece o primeiro choque do petróleo em 73, aquele modelo de continuar crescendo a taxas extremamente elevadas é insustentável, assume o governo Geisel, uma mudança na estratégia, é lançado o segundo PND,
um ajuste na estrutura de oferta no longo prazo, por meio da continuação do processo de substituição de importações, principalmente os bens de capital, que aí são as semelhanças lá com o governo João Goulart, com o projeto do Jango. Um ajuste na estrutura de oferta significativa para tentar alterar a estrutura da produtividade brasileira, ou seja, terminar o processo de industrialização do Brasil. O segundo PND tinha metas elevadas, mas não cumpre essas metas, chega a 7%, que é um crescimento alto, mas baixo em relação ao milagre econômico. Então, se altera a prioridade do modelo de ser sustentado pelo crescimento dos bens duráveis, que é um modelo concentrador de renda, por meio daquela ideia de que o diagnóstico é a dependência externa, então vamos começar a fabricar bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos internamente, que era o que o Vargas e o Jango pretendiam, que o JK acaba rompendo com essa ideia, trazendo essa ideia de bens duráveis, né? Então, dá para dizer que o Getúlio dá um tiro no peito para afastar um golpe político, mas o golpe no projeto econômico já começa a ser dado lá no governo JK e também no Café Filho, que lança a instrução 15, não lembro agora, fugiu, 113 da SUMOC, que acaba favorecendo o capital estrangeiro. O JK não revoga essa instrução e o único que vai revogar essa instrução vai ser o presidente João Goulart no seu governo, que depois os militares também acabam revogando. Alguns projetos do segundo PND que traz semelhanças com a ideia do Jango, né? Redução da participação das importações dos bens de capital, aumentar a produção de aço, aumentar a produção de alumínio, de zinco, o projeto Carajá Minério de Ferro, a hidrelétrica de Itaipu, que o Jango propunha 7 quedas, a Nucleobras, ampliar a prospecção de petróleo, maiores incentivos à ferrovia e hidrovias. O segundo PND também busca descentralização espacial dos investimentos, que o Jango propunha também, maior siderurgia no Maranhão, petróleo no Nordeste, na plataforma do Nordeste, ou seja, o soda cloro em Alagoas, petroquímica na Bahia e em Triunfo, no Rio Grande do Sul, fertilizantes em potássio, fosfato em Minas Gerais, carvão em Santa Catarina, ou seja, descentralizar os investimentos, no sentido de manter a sustentação política ao regime militar, mas também com esse objetivo econômico. Assim como a grande crítica que se faz ao milagre econômico é a concentração de renda, a grande crítica que se faz ao segundo PND é o endividamento externo. O Brasil pega muito dinheiro emprestado, forçando as empresas estatais a pegarem dinheiro emprestado. Isso vai fazendo com que, embora as taxas de juros são baixas, por conta do excedente de dólar, por causa do choque do petróleo, os petrodólares, né, essas taxas de juros são flutuantes. E aí, quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros em 79, praticamente quebra o Estado brasileiro, porque o Brasil se endivida muito ao longo do governo Geisel, do segundo PND, e quando vem aumenta a taxa de juros em 79, o Brasil praticamente quebra, porque os juros da dívida fica muito pesado e acaba inviabilizando o Estado brasileiro, e aí a crise da década de 80. E aí entra o último governo Figueiredo, João Batista Figueiredo, famoso pela frase que gosto mais do cheiro dos meus cavalos do que do povo, né? Enfim, o Figueiredo acaba assumindo, adota uma política recessiva para tentar gerar superávites para conseguir pagar a dívida externa. Só que por causa do ambiente recessivo e também do efeito tardio do segundo PND, que são investimentos de longa maturação, o Brasil acaba tendo recorde na balança comercial em 84, com mega superávites que ajudam ao pagamento da dívida externa. E aí acaba o governo militar de forma melancólica, ou seja, crescimento da dívida externa, crescimento da inflação, baixo crescimento econômico, aumento brutal da concentração de renda, aumento da miséria no país, enfim, então, de forma melancólica, acaba o regime militar e surge o movimento da direta já, que pede por eleições diretas, que acaba não vencendo. Assume, então, há eleições, os partidos voltam a serem permitidos, né? Surge, do Antiga Arena, surge principalmente o PFL e o PSD e o PDS. O PFL, que depois dá origem ao DEM, aos democratas, que hoje está no União Brasil.
o PSD, que depois se transforma em PPB, depois PP, que é o Partido Progressista, e do lado do MDB vai ressurgir, então, vários partidos, como o PMDB, depois um racha mais à esquerda, que dá uma guinada à direita, o PSDB, o próprio PTB, que o Brizola tenta conseguir a sigla, não dão para ele, ele cria, então, o PDT, surge no ABC paulista o próprio PT. Então, esses partidos ressurgem, né, por meio do MDB. Aqui tem um quadro da origem partidária muito interessante, depois dá um pause aqui e analisa esse gráfico. Então, ressurge, então, nessas eleições que é lançado Tancredo Neves pelo PMDB, com o vice José Ribamar Sarney, membro ilustre da Academia Brasileira de Letras, né? Marimbondos de Fogo, um livro que todo mundo deve ter lido, só que não, né? Então, acaba sendo eleito Tancredo Neves, de forma indireta, pelo Congresso, com uma aliança com o PFL, que lança o vice José Sarney, contra Paulo Maluf. Tanto Sarney quanto Maluf fizeram carreira política durante o regime militar. Mas, nesse momento, o PFL tem um racha com o BDS e acaba apoiando o Tancredo. Nesse contexto, é eleito Tancredo e Sarney. O Tancredo morre antes de tomar posse, portanto, o vice-presidente não poderia ter tomado posse, mas se faz um acordo e acaba aceitando a posse de José Sarney, que acaba assumindo a presidência do Brasil, que num primeiro momento no PFL, depois acaba indo para o PMDB. Durante o governo Sarney, o grande meta é o combate à inflação, que começa a ganhar áreas de hiperinflação. Vão ser lançados diversos planos de estabilização, como Cruzado, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2. O próprio Real acaba sendo lançado depois, lá no governo Itamar Franco. Combina elementos da heterodoxia com a inflação inercial, ou seja, não apenas reduzir déficit público, aumentar a taxa de juros, mas experimentos como congelamento de preços, etc. E a noção de que a inflação brasileira tem um componente especial, que é a indexação por meio da inflação inercial, de forma mais resumida. Acaba, então, o governo Sarney, que lança o Plano Cruzado, por meio do ministro Funaro. O Plano Cruzado não dá certo. O congelamento de preços e salários, a introdução do gatilho salarial de 20%, sempre quando a inflação chegasse a 20%, um abono do salário de mínimo de 8%, que traz uma enorme uma distribuição de renda que logo vai ser corroída pela inflação, né? O governo tem pressa na implementação do Plano Cruzado por conta da Assembleia Nacional Constituinte, em 86, que vai escrever a Constituição, a Carta Magna de 88. O Plano Cruzado não dá certo pelo esse desajuste do congelamento de preços. É lançado o Cruzadinho, depois o Cruzado 2, para tentar resolver algumas questões disso. É decretada a moratória em 1987, ou seja, o Brasil não consegue pagar juros da dívida, então é decretada a moratória em 87. Essas medidas que eu já comentei do Cruzado, como troca do Cruzeiro pelo Cruzado, 8% de abono no salário, gatilho de 20%, congelamento de preços, né? Só que todas essas medidas de combate à inflação não levam em conta a inflação de demanda e a inflação de custos. Então, há um afrouxamento da política, não é levado em conta a política monetária nem a política fiscal. Nesse sentido, então, acaba o governo Sarney. Antes ainda é lançado o Plano Bresser, pelo ministro Bresser Pereira. Há uma mistura de ortodoxia com heterodoxia no combate à inflação. O Plano Bresser não dá certo. É lançado, então, o Plano Verão, né, pelo Maílson da Nóbrega, né? Na verdade, é uma política do arroz com feijão, ou seja, aumenta a taxa de juros, corta gastos públicos, etc., ajuda do FMI. E, finalmente, eleições diretas são marcadas no Brasil. O quadro, muitos políticos concorrendo, mas principalmente 3 acabam afunilando: Fernando Collor de Mello, Lula e Brizola. Por uma diferença muito pequena, o Brizola não vai para o segundo turno. Daí talvez seja o grande erro histórico do PT de não ter apoiado o Brizola naquela eleição de 89. Provavelmente o Brizola indo para o segundo turno, provavelmente poderia ganhar do Collor. Acaba indo o Lula, que acaba perdendo, muito também pela ajuda do combate da mídia, que acaba fazendo uma campanha avassaladora contra o Lula, manipulando o debate. A mídia da Rede Globo, com novelas, com Vale Tudo, Salvador da Pátria, Que Rei Sou Eu,
Isso até é um estudo de mestrado, uma dissertação de mestrado, que uma professora que faz um estudo, uma pesquisa, mostrando, né, toda a temática trabalhada nessas novelas, favorecendo a candidatura do Collor, em detrimento de outros candidatos como Lula e Brizola. Então, acaba sendo eleito Fernando Collor de Mello. E o grande problema do Brasil é a questão do aumento da inflação, ou seja, a inflação saindo do controle. Aqui esse gráfico mostra, né, no Sarney e no Collor, como a inflação ela começa, no gráfico na tela sumiu aqui, mas aqui está a hiperinflação no Sarney e depois no Collor. Nesse contexto também cai o Muro de Berlim em 89, o fim da União Soviética em 91. Em 89 também é feito um encontro nos Estados Unidos, cujo até tem uma certa participação do Marcílio Marques Moreira, que vai ser ministro do Collor mais adiante, da Fazenda, na ideia do consenso de Washington de políticas liberalizantes, uma nova roupagem para o liberalismo econômico travestido de neoliberalismo, onde eles trazem um receituário para os países endividados, especialmente da América Latina, para voltar a crescer, né? Por meio do que se dá essa ideia de globalização econômica, globalização comercial, financeira, produtiva. Então, é estabelecido o consenso de Washington, que visa a disciplina fiscal, flexibilização da legislação trabalhista. Esse ideário já era meio que implementado pela dama de ferro Margaret Thatcher na Inglaterra, no final da década de 70, no meio da década de 70, depois o governo Reagan nos Estados Unidos. Então, esse ideário neoliberal de desregimentação da balança de capital para o capital especulativo circular pelo mundo sem restrição, abertura comercial, privatizações, tudo isso acaba sendo implementado no Brasil no governo Fernando Collor de Mello e continuado do governo Fernando Henrique Cardoso, que são os nossos governos neoliberais. Collor, FHC, e depois retomando pelo Temer e pelo Bolsonaro. Durante o governo Collor, então, é lançado o Plano Collor, o Brasil Novo, cujo uma ministra completamente desconhecida, Zélia Cardoso de Mello, a instituição do Cruzeiro, congelamento de preços, e o forte do Plano Collor, que foi o confisco, que trouxe um enorme desajuste à economia brasileira por conta de praticamente 80% do meio circulante e depósitos serem confiscados Mas, além do Plano Collor, do confisco, também começa a ser implementado a agenda do consenso de Washington no Brasil, especialmente a partir da gestão do ministro Marcílio Marques Moreira, que vai ser um dos caras que vai ser o expoente do neoliberalismo no Brasil. Há acusações de corrupção, o Collor, então, começa a sofrer um processo de impeachment, há um movimento que surge nas ruas dos caras pintadas, a CPI, o pedido de impeachment, o Collor renuncia, mesmo assim acaba sofrendo o processo de impeachment, e nesse contexto vai assumir o seu vice Itamar Franco. O Plano Collor, como eu comentei anteriormente, principalmente o bloqueio dos depósitos à vista de poupança, né? A reforma administrativa e fiscal de redução do déficit público e redução do Estado, famoso pelo discurso de caça aos marajás do Collor, e principalmente pela implementação da agenda neoliberal a partir do ministro Marcílio Marques Moreira, com a abertura comercial e financeira do Brasil. Aos poucos, o Brasil voltando ao fluxo financeiro, né, a partir da gestão do Marcílio Marques Moreira. Implementação, então, do impeachment acaba com o Collor, impeachment do Collor, surge o vice Itamar Franco, demora um pouco para definir a política econômica, até que convida o FHC para ser ministro da Fazenda, e aí, ao longo do Ministério da Fazenda, com a gestão de FHC, Rubens Recupero e Ciro Gomes, principalmente o Recupero e o Ciro Gomes, que são os dois grandes responsáveis pela implementação do Plano Real, cuja elaboração foram ministros ligados ao PSDB, como Francisco Lopes, principalmente Pércio Arida, Lara Rezende, que já tinha sido proposto pelo Sarney, que o Sarney opta pelo choque heterodoxo que vai dar origem ao Plano Cruzado. Só que quem ganha a notoriedade vai ser o FHC, tanto que muita gente confunde até hoje como o FHC o pai do Plano Real, que na verdade não é o FHC. O pai político do Plano Real se chama Itamar Franco. E os dois principais ministros vão ser Rui Recupero e Ciro Gomes. Só que quem ganha as lauras, toda a fama pelo Plano Real, inclusive assina a nota e por causa disso acaba sendo eleito em primeiro turno, vai ser
o ministro Fernando Henrique Cardoso, que se afasta, inclusive, para poder concorrer. As fases de implementação do Plano Real vai ser um preparo das contas públicas por meio do Programa de Ação Imediata, a criação do Imposto sobre Movimentação Financeira, que depois dá origem à CPMS, o Fundo Social de Emergência, um acúmulo de reservas externas, a manutenção da abertura financeira e comercial, né? E também uma superindexação na economia por meio da criação da URV, que depois dá origem ao real, a conversão da URV, que é uma moeda fictícia, que apenas tem a função de unidade de reserva de valor, que o Cruzeiro Real continua sendo a moeda de intermediação de troca. Então, a adoção da URV, depois a criação do real equiparando $1 a R$1, ou seja, a introdução de uma âncora cambial que favorece as importações, faz com que o produto importado entre aqui muito barato, e por isso uma âncora segura os preços internamente. Então, começa uma estabilidade monetária e econômica. Há um plebiscito em 93, para a população escolher se quer monarquia ou república, vence a república, parlamentarismo ou presidencialismo, vence o presidencialismo, e o Fernando Henrique, então, é eleito em primeiro turno como presidente do Brasil, pelo PSDB. Tem aqui as fases de implementação do Plano Real, que está no slide anterior, que eu já comentei. Assume... Alô, saiu os slides. Assume, então, já estou acabando, assume, então, o PSDB. Eu tenho mais alguns minutinhos para acabar? Assume, então, o Fernando Henrique Cardoso. Continua o Plano Real, mas com uma pesada questão que é o aumento da taxa de juros para continuar mantendo o câmbio valorizado, e esses juros enormes acabam... Todas as crises que vão permear a década neoliberal da década de 90 vão ser minimizados com o aumento da taxa de juros, que levam ao aumento da dívida pública, baixo investimento, baixo crescimento econômico, aumento do desemprego e um baixo... ou seja, para conseguir segurar esse capital estrangeiro que dá sustentação à inflação por meio da âncora cambial. Então, começa a surgir movimentos, né? O governo Fernando Henrique dá continuidade ao modelo neoliberal implementado no governo Collor, acelerando as privatizações, né? A própria Vale do Rio Doce, entre outras. Há uma emenda na Constituição para permitir a reeleição do presidente, governadores e prefeitos. A dívida externa quadruplica, a dívida interna passa de 63 bilhões para 623 bilhões ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso. A adoção do câmbio flutuante mais adiante, no segundo governo FHC, a instituição da CPMF, a lei de responsabilidade fiscal, há um mico que é o apagão, o racionamento energético pela falta de investimento em infraestrutura, que o último investimento em infraestrutura vai ser no segundo PND do gás, e só a partir do governo Lula se começa o investimento em infraestrutura no PAC. Há um destaque no governo do Fernando Henrique Cardoso, vai ser a atuação do ministro José Serra, principalmente pela introdução da lei dos genéricos, né? Uma queda da popularidade do FHC. Então, basicamente, essa é a herança do FHC no primeiro mandato, ou seja, uma apreciação cambial, abertura da demanda aquecida, aparecimento de déficits comerciais, aumento da taxa de juros para segurar as reservas vão se extinguindo, vão acabando, principalmente por conta das crises, as reservas vão caindo, cada crise que acontece no México em 94, dos tigres asiáticos em 97, Rússia em 98, as reservas acabam caindo, e para segurar as reservas o governo aumenta a taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros faz com que aumente a dívida pública. Notem como tem um aumento do déficit aqui a partir de 95, 96 até 99, as importações são maiores que as exportações, portanto eu tenho déficit em conta corrente, em transações correntes, por causa dessas crises que vão permear da década de 90, as crises neoliberais, da asiática, russa. O Brasil ia quebrar em 99, não quebrou porque desvaloriza o câmbio, e quem acaba quebrando vai ser a Argentina em 2001.
Segundo mandato do FHC, acaba a âncora cambial, o governo permite o câmbio flutuante, a uma mega desvalorização do câmbio e a introdução, então, do sistema de meta de inflação. O que é esse sistema de meta de inflação? O chamado tripé macroeconômico, taxa de câmbio flutuante, metas de inflação, juro alto para conter a inflação e o Estado arrecadar mais do que gasta para pagar a dívida pública. Tá? Então, essa vai ser marcado o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Então, acaba o governo Fernando Henrique Cardoso, baixo crescimento econômico, explosão da dívida pública, especialmente a interna, forte desvalorização cambial, com pressões inflacionárias, melhora no desempenho por causa da diminuição das importações e a vitória de um candidato do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. O governo Lula, durante as eleições, onde o risco do país dá um salto, a iminente medo, receio de um governo mais à esquerda assumir o Brasil, o governo tenta conquistar credibilidade por meio do lançamento da defesa da Carta ao Povo Brasileiro, que significava que manteria o tripé macroeconômico e também honraria os contratos assumidos no governo anterior, e a indicação da dupla Palocci no Ministério da Fazenda e Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Nos 3 primeiros anos, um governo mais social-liberal, uma certa continuidade da política macroeconômica, mas que tem uma mudança brusca com a entrada de Manteiga no Ministério da Fazenda e a Dilma na Casa Civil. Dilma essa aqui da escola trabalhista, uma trabalhista que fazia parte do PDT e acaba migrando para o PT. Há uma queda da inflação, o governo Lula consegue diminuir consideravelmente a inflação, começa a diminuir também a dívida pública em relação ao PIB, tá? Mas mantém a taxa de juros elevada, que tem um custo, que vai ser principalmente a continuação desse processo de desindustrialização do Brasil ao longo da década de 80, 90, né, que continua ao longo do governo FHC e Lula e Dilma. Elevação dos superávites comerciais, casado também com a queda do risco país, e também o governo consegue até fazer superávites primários maiores do que o mercado estimava, e com isso também consegue diminuir a dívida pública. O início do governo Lula dá pela priorização do crescimento, tentar implementar um crescimento mais forte, com geração de emprego, inclusão social, distribuição de renda, dinamização do investimento, Estado fomentando o crescimento. Aos poucos se retoma essa ideia de social desenvolvimentismo, ao longo, especialmente a partir de 2006, com a entrada do Manteiga, que vai ser um dos expoentes dessa corrente social desenvolvimentista, a ideia do Estado planejador, por meio do investimento em infraestrutura como o PAC, né? O Estado reformador continua os marcos regulatórios criados no governo do FHC, o Estado distribuidor de renda, além da estabilidade monetária e a unificação de programas de transferência de renda que dá origem ao Bolsa Família, principalmente a política de implementação do governo Lula de valorização real do salário mínimo, que vai ser um dos principais efeitos distribuidor de renda. Então, o Brasil vai começar a crescer pela primeira vez com distribuição de renda a partir do governo Lula. Empresas públicas mais ativas, como o BNDES, voltando à sua origem de financiar a indústria brasileira, o Banco do Brasil expandindo e a Caixa expandindo o crédito, e a Petrobras como um ponto de germinação para a indústria naval e também a indústria de energia do Brasil, por meio, inclusive, da mudança do sistema de concessão para partilha. O Lula, que já havia sido concorrido em 89, 94, 98, perdendo, acaba sendo eleito em 2002 e em 2006, inclusive amplia a sua aliança. O PDT acaba fazendo parte no segundo mandato, na aliança de apoio à colisão, uma aliança bem ampla, e acaba mantendo o tripé macroeconômico da política macroeconômica do FHC, superávit primário, metas de inflação, câmbio flutuante, mas agora com uma coordenação do Estado e uma tentativa de introduzir uma política industrial que acaba não tendo sucesso, por meio, né, de um programa de inovação, depois acaba dando a PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo. Inclusive está para sair no próximo mês um artigo meu só estudando sobre esse período. E resultados: controle da inflação, redução do desemprego, redução da dívida externa. Praticamente o Brasil quita a dívida externa líquida, ou seja, o Brasil tem mais reservas do que dívida, e essas reservas começam a ser adquiridas principalmente na gestão Manteiga, faça de justiça. Graças ao Manteiga que a gente tem esse enorme de reservas internacionais que acabam protegendo o Brasil das crises
posteriores. Nós temos a crise de 2008, que acaba afetando a economia brasileira, não tanto, né? O governo responde com uma política anticíclica, né, de isenção de impostos, desonerações, diminuição de impostos da linha branca, etc. As privatizações acabam no governo, não continuam no governo Lula, mas elas dão lugares a concessões, mas não há privatizações, portanto é uma falácia argumentar que são governos neoliberais no PT, não são. Acaba, então, migrando de privatizações para concessões. O governo tenta adotar programas sociais como Luz para Todos, Bolsa Família, que é uma continuação de alguns programas criados no FHC, mas com uma forte ampliação. A oposição começa a criticar o governo que a Bolsa Família compra votos, né? O Brasil lança o primeiro emprego, depois que acaba sendo instituído em 2006, combate ao trabalho escravo, Fome Zero, instituído em 2003 para tentar acabar com a miséria, a unificação de auxílio gás, Bolsa Escola, Carta Alimentação, tudo num programa chamado Bolsa Família, que tenta garantir a permanência do estudante na escola, vacinação, etc. Na proteção às mulheres é lançada a Lei Maria da Penha, em 2006. Na educação, o governo tem um forte investimento, especialmente nas universidades e na retomada do ensino técnico profissionalizante, lançado lá no Getúlio, que havia a intenção do Jango continuar, os governos do PT acabam ampliando consideravelmente o ensino técnico e profissionalizante. Há o maior investimento em educação, só que não dá os resultados esperados na educação básica, cuja principal responsabilidade é o município, e na educação média, cuja principal responsabilidade são os estados. Que eu vou comentar mais adiante sobre o atual governo, que vai tentar corrigir isso por meio do ensino técnico e escolas integrais e profissionalizantes. É lançado o Enem, né? Criação da expansão da rede federal, que tem uma enorme expansão, né, dos institutos federais, são criados, que já estava previsto na ideia do Jango, né? Uma ampliação muito forte do ensino técnico profissionalizante, 1.200.000 alunos matriculados na rede federal, né? A ideia de que houvesse um campus do Instituto Federal em cada 5 municípios brasileiros, ousado o investimento em ensino técnico e profissionalizante, pouca gente fala, mas foi muito expressivo. Há também uma política de desigualdade, de combate à desigualdade social, por meio dos sistemas de cotas sociais e raciais, principalmente, reservas para negros e indígenas, né? Grande luta do Darcy Ribeiro nessa proteção dos índios, e também isso acaba se expandindo para a própria entrada de concursos públicos, uma forte oposição da mídia. Há um investimento maciço na Petrobras, na prospecção de petróleo, que isso gera a descoberta do pré-sal, né? Há uma defesa que os royalties do pré-sal tenham que ir para a educação e saúde durante o governo Lula, e há uma mudança substancial do regime de concessão para partilha. No meio ambiente, há uma divergência com a ministra Marina, que acaba saindo do governo, há uma oposição interna contra a Marina, porque ela lutava por um desenvolvimento mais sustentável do meio ambiente. Há críticas muito fortes, assim como havia na época do Getúlio, corrupção, mar de lama. A oposição volta com esse discurso de combate à corrupção, né? Acusando os governos do PT de estarem com a corrupção, etc. Só que pouca gente comenta de todas as políticas implementadas de combate à inflação durante os governos do PT, com a criação da Controladoria Geral da União, a CGU, né, a autonomia do Ministério Público, aí a tão famosa lista tríplice, o primeiro da lista tríplice, portal da transparência, programa de fiscalização por sorteio público dos municípios, sistema de correição, cadastro nacional de empresas idôneas e suspensas, a estruturação da política da Polícia Federal, forte investimento no fortalecimento da Polícia Federal, incremento da AGU, lei de acesso à informação, lei anticorrupção, né? Então, a lei de regulamento a conflito de interesses, aqui são vários decretos, a nova lei de lavagem de dinheiro de 2012, a lei que pune organizações criminosas de 2013, delações, ou seja, foi um dos governos que construiu um grande arcabouço jurídico de combate à inflação, mas a oposição, de novo, nesse discurso, desde a época do Jânio Quadros, né, de combate à corrupção da vassoura, etc. Então, aqui alguns decretos que sustentam o que eu estou falando. Há crises também, como a crise do setor aéreo, devido à expansão das passagens, da demanda por passagens. Há o setor de saúde,
onde há investimentos insuficientes pelas demandas, inclusive a criação da farmácia popular em 2004. Há crises também sobre a questão do controle das fronteiras, a própria crise no sistema carcerário. O governo responde isso com o PRONASSE, Programa Nacional de Segurança com a Cidadania. Há aquele déficit histórico habitacional desde a época do Jango, que defendia uma reforma urbana que não foi resolvido. O governo tenta responder a isso por meio do lançamento da Minha Casa Minha Vida, né? Onde tem praticamente 4,3 milhões de unidades entregues nesse período. E, finalmente, o governo lança um programa de infraestrutura que até o governo do Geisel, no segundo PDD, não havia mais feito investimento em infraestrutura. Por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, investimento pesado em transporte, energia, habitação e saneamento. O PAC vai ser composto basicamente por 5 blocos: medidas de infraestrutura, como infraestrutura social, também como habitação, saneamento, transporte, medidas para estímulo do crédito e financiamento por meio dos bancos públicos, melhoria do marco regulatório na área ambiental, desoneração tributária e medidas fiscais de longo prazo. O governo também retoma essa ideia de política externa independente, agora fazendo novos laços, fortalecimento os vínculos com a China, tanto que a China passa a ser o grande parceiro econômico do Brasil, com a União Europeia, fortalecimento do Mercosul, principalmente países mais ligados à esquerda, como a Venezuela, a Bolívia e o Equador. Há críticas da oposição pela perda da Petrobras de gás na Bolívia, alteração do Tratado de Itaipu, beneficiando o Paraguai. E nesse contexto, então, vai ser eleito a primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff, de origem trabalhista. A Dilma é eleita, tendo o vice-presidente Michel Temer, assim como Vargas convidou para ser vice o Café Filho, por meio da indicação do Adhemar de Barros, o Lula acaba trazendo para vice da Dilma alguém mais à direita, como o Temer. Há um continuismo dos programas sociais do governo Lula, como Bolsa Família, PAC, ProUni, Primeira Infância. A Dilma traz como prioridade tentar tornar um crescimento sustentável, que não é obtido, manter e melhorar a distribuição de renda, é mantida a valorização real do salário mínimo e uma tentativa de aumento do investimento em educação, em saúde. No primeiro governo Dilma, então, acaba trazendo... O desafio é reduzir a pobreza por meio do emprego, inclusão produtiva, programas sociais, o avanço na educação com Fundeb, ProUni, um programa de capacitação de população de baixa qualificação, como foi o Pronatec, o próprio País Sem Fronteiras, Brasil, né, aumentar a preparação de pessoas de alto nível educacional, com mestrados, etc., o avanço em tecnologia, um novo programa de infraestrutura que vai ser o PAC 2, com uma nova versão do Minha Casa Minha Vida, investimentos da Copa que acabam atrasando de forma absurda, o investimento em Olimpíada, do preparativo das Olimpíadas. O governo adota uma agenda tributária de desoneração da folha, o Simples, uma agenda comercial, né? Desde o governo Lula, que começa a política dos campeões nacionais, de tentar trazer players internacionais, transformar a indústria, empresas brasileiras em multinacionais brasileiras. Há uma tentativa de trazer uma política de fortalecimento da política industrial por meio da política de desenvolvimento produtivo, que não dá certo. O governo tenta adotar uma política industrial, mas não consegue reverter o processo de desindustrialização, principalmente por conta de câmbio e juro. Redução do custo e aumento da produtividade, da competitividade, o governo tenta. Bom, o governo Dilma lança uma nova matriz econômica com forte ativismo do Estado, forte ingerência da definição de preços, fortemente a crítica da oposição que o governo está sendo negligente com a inflação. O governo usa bancos públicos para tentar diminuir a taxa de juros, como o Banco do Brasil e a Caixa, depois recua nesse processo. Maior preocupação com o crescimento e maior tolerância com a inflação, que depois, por meio da redução da taxa de juros e das ações fiscais, essa redução da taxa de juros acaba voltando a crescer a taxa de juros por forte oposição. Problemas externos, como deterioração do cenário externo. Assim como o Lula foi ajudado com o boom das commodities, a governo Dilma vai ser muito prejudicado com a queda abrupta das commodities a partir de 2004, que despenca as commodities e também afeta o governo Dilma. Então, a partir de 2011, 2012, restrições de crédito, estreitamento da China com
com o Mercosul. O governo tenta manter a política de valorização do real do salário mínimo, que vai ser um dos grandes instrumentos da distribuição de renda, embora tímida, mas importante. A política de concessões, né, dão lugar às privatizações do Fernando Henrique, a política de concessões, ou seja, a concessão, a propriedade pertence ao Estado, mas deixa a iniciativa privada explorar. Já estou finalizando. Então, o Brasil lança o Brasil Sem Miséria em 2011, amplia o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, né? Programa de atendimento por pessoas por necessidades especiais, o Bolsa Verde, primeira infância, a Bolsa Atleta, para incentivar atletas brasileiros preparando a Olimpíada. Então, basicamente, o governo Dilma tem esse desafio que acaba não mantendo as taxas econômicas elevadas, não consegue manter isso, mas tenta timidamente manter essa melhoria na distribuição de renda, um forte ativismo estatal, né? Há uma tentativa de recuperar a indústria que não é obtido êxito nisso, mas se amplia as deduções fiscais que acabam contribuindo para a crise em 2015, 2016. Então, a política macroeconômica do governo Dilma, ela tenta acabar com esse tripé macroeconômico, é fortemente criticada pelo mercado, né? Então, essa nova matriz econômica, que eu comentei, interferência no sistema de preço, redução do desemprego. O Brasil tem o menor desemprego da história em 2014, pressões inflacionárias por conta dessa capacidade plena, né? Finanças públicas se deteriorando, o produto, o PIB, baixo crescimento do PIB, né? A política de comércio exterior, né, estreitando os laços com a China e com o Mercosul, tá? E aí acaba de forma melancólica o governo Dilma, o segundo mandato ela praticamente refém do Congresso, Eduardo Cunha, pautas bombas, né? Acaba então trazendo o Levi, que em vez de te ajudar só piora a situação econômica, comete o erro de de ficar refém dessa política neoliberal da oposição, que tenta tornar o governo Dilma refém, ela acaba sucedendo isso. Tem até o famoso caso, né, da demissão do Cid Gomes, porque ele acaba falando do Eduardo Cunha. Então, o governo acaba mergulhando, né, acelerando essa crise com uma política, em vez de adotar uma política anticíclica, adota uma política que acaba favorecendo a ampliação dessa crise econômica que está. E aí assume, então, acaba sofrendo um impeachment por meio de um golpe parlamentar e assumindo, então, o Temer, que, assim como o Café Filho, chama para compor o governo a oposição. O Café Filho, que era o vice do Getúlio, chama o DN, o Temer acaba implementando a agenda do Aécio Neves, do PSDB. Então, o governo Temer implementa uma política contracionista, marcada principalmente pela retomada do neoliberalismo no Brasil, tá? Principalmente por meio de reformas como a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, de flexibilização e diminuição da legislação trabalhista, a continuação do processo de privatizações, a criação da PEC do teto dos gastos, que restringe consideravelmente os gastos públicos, né? Então, nesse aspecto, a política econômica do Temer e do Bolsonaro é uma continuação piorada da política econômica implementada no Temer. Continua o processo de desindustrialização, que marca desde a década de 80, que continua na década de 90, que continua no governo Lula, governo Dilma, continua, né? E nesse contexto, então, que o governo Bolsonaro acaba assumindo, Paulo Guedes, continua o Temer, continua essa política neoliberal, só que acaba tendo essa ânsia privatista e de corte de gastos sendo, de certa forma, freado pelas tragédias que foi a pandemia, que fez com que o governo tivesse que fazer uma ajuda, um auxílio Brasil completamente descoordenado, sem controle nenhum, ou seja, saiu dando dinheiro para todo mundo, muita gente que precisava, mas sem controle nenhum, tanto que muita gente que não precisava ganhar dinheiro, recebeu ajuda também, um orçamento de guerra que aumentava os gastos públicos, né, fora do orçado. Então,
o governo Bolsonaro acaba sendo até ajudado pelo Congresso, queria dar um auxílio menor, o Congresso aumenta esse auxílio, e isso faz com que a pandemia consiga ser um pouco enfrentada, principalmente com ações do Congresso e uma atuação caótica, extremamente desorganizada, de combate à pandemia feita pelo governo Bolsonaro, que não dá nenhum exemplo, não usa máscara, enfim, usa a máquina pública para tentar se reeleger, e aí acaba perdendo as eleições, então, para Luiz Inácio Lula da Silva, que então retoma a presidência do Brasil, fazendo o seu terceiro mandato. A pergunta que fica para encerrar, será que o governo Lula 3 vai conseguir retomar a ideia do social-desenvolvimentismo implementado no segundo mandato? O governo tem sucesso para acabar com a PEC do teto dos gastos, mas no seu lugar surge o arcabouço fiscal. Será que o arcabouço fiscal não vai ser limitante para o crescimento do país? O governo tenta implementar uma reforma tributária, que é uma reforma de base desde a época do Jango. Essa reforma tributária tem duas fases. Uma parte primeira de simplificação e combate à sonegação, que está avançando com sucesso pelo ministro Haddad, só que o governo vai ter tremendas dificuldades na segunda fase, que é aquela tão sonhada reforma tributária que mude o sistema regressivo para progressivo e que vai ter forte oposição ao Congresso. Será que o governo Lula vai conseguir implementar essa reforma tributária? Né? O grande desafio de reverter o processo de desindustrialização, que não teve sucesso por meio da política industrial implementada no governo Lula e Dilma. Será que o governo vai conseguir reverter esse processo de reindustrialização, né, desse contexto global de neoliberalismo no mundo, né, que acaba enfraquecendo a partir de 2008, mas foi muito fortalecido na década de 90 e até 2008, com a crise do subprime americano? O governo lança um programa de infraestrutura, de novo, o PAC 3, né, para tentar retomar esses investimentos em infraestrutura que foram praticamente paralisados durante o governo Temer e Bolsonaro. E a grande questão, que é tentar corrigir os erros feitos no ensino básico e médio, talvez com uma carreira única de professores federais, talvez com a unificação do ensino técnico profissionalizante com nível superior e, principalmente, a introdução do ensino médio profissionalizante, no ensino médio fazendo cada vez um casamento mais do ensino básico, do ensino técnico profissionalizante, dos institutos federais, focados agora em cursos integrados, né, com ensino médio e profissionalizante ao mesmo tempo, que era o que já sonhava, né, o Brizola, né, as escolas de turno integral. Então, eu acredito que o governo Lula vai investir pesadamente no ensino médio profissionalizante, de forma a fazer com que os nossos estudantes saiam do ensino médio já com um curso técnico profissional, e aí vai ser a participação fundamental dos institutos federais, né? Então, aqui está recém no início do governo Lula 3, então algumas questões que eu trago para cá, alguns dados interessantes, como o governo Manteiga aumenta consideravelmente o acúmulo de reservas, isso nos protege da crise de 2008, nos protege até 2008, então é um grande legado do ministro social-desenvolvimentista, o ministro Manteiga, Guido Manteiga, fazendo justiça a ele. Outras coisas também interessantes mostrar aqui, como o governo Lula consegue diminuir a dívida pública em relação ao PIB, aumenta os investimentos em infraestrutura por meio do PAC, e também o Brasil finalmente consegue crescer com distribuição de renda, embora tímida, mas é o nosso grande problema histórico, que é a nossa imensa concentração de renda e que era o tão sonhado reforma do Jango, que era redistribuir renda por meio das reformas de base. E aí eu encerro a palestra de hoje, a aula-palestra, com uma frase célebre do Celso Furtado, antes de morrer, se referindo na época dita durante o governo Fernando Henrique, que ele diz o seguinte: nunca foi tão grande, que também serve para os tempos atuais, pós-Temer e Bolsonaro. Nunca foi tão grande a distância do que somos e do que poderíamos ter sido se as reformas de base do herói nacional, presidente João Goulart, e o melhor presidente que o Brasil não teve, que Leonel Brizola, tivessem sido implementadas. Então, e aqui mostra para vocês
né, que a partir do governo Lula, por causa da estabilidade monetária, os programas de transferência de renda, mas principalmente a valorização real do salário mínimo implementada nos governos dos trabalhadores, que foi interrompida com o governo Temer e Bolsonaro e agora sendo retomada pelo governo Lula, que tem uma queda da desigualdade e da pobreza, tímida, é verdade, porque a nossa desigualdade é muito grande, mas extremamente importante, né? Principalmente por meio do aumento do salário real, que vai ser a grande política de distribuição de renda, que vai ser combatida pelo PSDB do Aécio Neves, naquela eleição de 2014, e que o Temer e o Bolsonaro paralisam isso e que o governo Lula retoma. Então, muito obrigado, mestre Lauri, grande abraço para os meus queridos companheiros trabalhistas aí por essa oportunidade de contar a história da economia brasileira em 1h17. Espero desculpe ter passado um pouco do tempo, mas é impossível falar tanto conteúdo de história. Eu já estou resumindo, estou fazendo o resumo do resumo, mas espero ter contribuído com vocês e agradeço imensamente. Quero te dar os parabéns, Laurito, és um guerreiro. Eu tenho certeza que Darcy Ribeiro, da onde esteja, está orgulhoso de ti, toda a equipe que compõe, e que eu me sinto muito prestigiado pelo convite. E agradeço a oportunidade de ter feito essa palestra, que estou à disposição de levar ela para as capitais do Brasil aí, sobre economia brasileira de Getúlio a Lula. Muito obrigado, fiquem com Deus, obrigado a todos. Eu não comentei da importante contribuição do Alberto Pasqualini também no trabalhismo brasileiro. É tanta coisa para falar, Lauri, que eu precisava de mais ou menos umas 2 horas para poder falar tudo. Obrigado. Nós é que agradecemos Cássio Moreira, companheiro, parceiro do MCDR, desde 17. Lembra quando a primeira vez você deu essa palestra lá em São Leopoldo? E desde então a gente tem estreitado os laços aí para construir, ajudar a construir com conteúdo. Veja que nós tínhamos combinado para dar conta, né, tantos companheiros que estão inscritos para conversar aqui no seminário, e combinamos de uma aula de 45 minutos, né? Mas nós estamos confortados porque foi tanto conteúdo que a audiência esteve cada vez aumentando. Prova disso é pelo trabalho teu e a seriedade com que desenvolve a tua aula, essa magnífica aula de economia, para entender um pouco mais todos essas armações que nós temos aí nesse país e que cada vez menos entendemos, e com esclarecimento, pessoa como você, dá essa luz para que possamos entender melhor e sair dessas armadilhas. Nós agradecemos, estamos gratos pela tua participação, tenho certeza, e aqui o pessoal que está aí pode dar uma salva de palmas aí ao nosso querido professor Demetrios. Aí, gente, olha aí, estão ouvindo? Obrigado, obrigado. Olha aí, olha. Tá até bolinha aqui correndo no cinema quando eu largava. Hoje largar umas bolinhas de gude aí para fazer barulho também. Gente, é isso aí. Encerramos hoje essa parte da manhã, convidando a todos para continuar no período da tarde. Nós vamos ter a parte do feminismo, liderado pela nossa companheira Bárbara Camargo, a professora Regina falando sobre educação, o querido companheiro professor Valdemar Lima, falando sobre o quilombismo, e o nosso prefeito João Luiz Vargas, falando sobre municipalismo. Tem ainda o professor, olha só como está a tarde puxada, vamos ter que enxugar um pouquinho para dar conta do riscado. O professor Chairo, urbanista, esse fantástico. O Brasil tem que conhecer o trabalho desse cidadão, desse professor, desse doutor em urbanismo pela USP São Paulo, e continua fazendo um trabalho generoso para povo brasileiro e para que todos nós possamos entender melhor a questão do plano diretor, do urbanismo em nossas cidades, com o professor Scheid à tarde também. Vai dar conta. O Wendel Pinheiro também está aqui conversando com nós na questão da questão ideológica, das bandeiras do nosso partido, compromisso ideológico do PDT. Agradeço a todos nessa parte da manhã e vamos agradecendo mais uma vez ao nosso querido professor Cássio Moreira. Muito obrigado pela sua fala. Obrigado.